Ao meu lado, o presidente do Sindicarga, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio de Janeiro, Felipe Coelho, que foi junto com representantes de outros setores produtivos fluminenses ao STF em Brasília, encontrar com o ministro Gilmar Mendes. Qual foi a pauta? Tchau, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Acho que é importante a gente conseguir trazer à população a clareza, né, do que estamos passando hoje dentro do nosso estado, dentro do nosso município, na região metropolitana. A nossa luta é por paz, por uma segurança, para a gente poder sair de casa, a gente, nossas famílias, nossas empresas. A gente briga por desenvolvimento econômico. E a pauta desse encontro foi o devido tratamento que precisa ser dado na luz da ADPF 635. Né? O Rio de Janeiro hoje sobrevive regulado por uma ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que estabeleceu uma série de limitações, uma série de restrições às operações policiais, que inicialmente tinham um objetivo, né? Essa ADPF foi estabelecida durante a pandemia da Covid-19, né? Com legitimidade. O ministro Edson Fachin, entendo eu que muito preocupado com a questão das crianças estarem em casa, né? As pessoas não estarem trabalhando, aquela questão de isolamento, evitar o conflito entre criminoso e força de segurança. Esse conflito evitado, né, à época, nós temos aí já quase 3 anos de extinção da Covid-19, só que as mesmas restrições aplicadas naquela época continuam até hoje. Essas restrições trouxeram para a economia fluminense, para a sua população, uma série de dificuldades e que a gente tem visto serem noticiados no jornal todos os dias. Então, o encontro com o ministro Fachin foi para mostrar para ele que existe um outro lado. Lá em Brasília é difícil de se enxergar, né? Pela sorte deles, abençoados por Deus, o cenário mais difícil que se encontra lá é um eventual protesto, alguém mais agitado, né? Brasília ainda é um local seguro, muito diferente da realidade que a população carioca e fluminense vivem aqui. Então, mostrar para o ministro, sensibilizá-lo, né, como decano da corte, do que é a realidade dos fatos aqui, e mostrada por outro lado, né, não por ONGs, mas sim por aqueles que são os pagadores de impostos, aqueles que fazem a economia andar para frente, os geradores de emprego, aqueles que de fato representam, né, o interesse da população de bem. Eu acho que foi um movimento importante. Agora, saiu daí alguma solução desse encontro com o ministro? Tchau, a ADPF vigora, né, há quase 4 anos, né, e agora ela está sendo, o ministro Edson Fachin, que é o ministro relator, pediu, né, para o presidente da casa a agenda para que ela fosse levada a plenário para julgamento. Então, qual que é a nossa intenção? A intenção é que a gente conseguisse trabalhar para que todos os ministros da corte tivessem conscientes, né, de que a ADPF teve um objetivo, esse objetivo acredito que foi cumprido, mas ela está gerando uma série de efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, se nós do setor produtivo não conseguirmos explicar a eles, eles não vão enxergar. Então, ele pediu que a gente colocasse as nossas informações nos autos, essas informações, né, serão levadas aos autos, mas esse contato pessoal, quando a gente consegue aproximar, né, levar a realidade trazida de forma falada, né, testemunhada, eu acho que é importante. A gente foi muito bem recebido pelo ministro Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes se sensibilizou, o ministro Gilmar Mendes? Como que você sentiu aquilo? Porque eu vi as imagens, as fotos, ele ouvindo uma série de autoridades, né, uma série de representantes, né, que esteve lá no gabinete dele, junto contigo. Isso assim, qualquer pessoa de bom senso, né, e ainda mais um ministro da Suprema Corte, uma pessoa extremamente preparada, experiente, né, vendo a realidade do Rio de Janeiro, não tem como não se sensibilizar. Então, ele entendeu, só que nem sempre a verdade dos fatos chega, né? E o papel é muito frio. A gente imagina a vida, né? Por mais que se tenham muitos assessores, né? Assessores, juízes, embargadores preparados para essa análise, eu acho que nada traz o calor do contato humano, da explicação do que é. Então, a gente é grato ao ministro pela oportunidade de poder levar a ele, né, o que é a realidade, né, e sensibilizá-lo de que, olha,
Eu costumo falar, né, Tchau, que a diferença entre o remédio e o veneno, por vezes, é a dose. E eu acho que a DPF tinha um alvo, esse alvo já foi cumprido e essa dose está excedida já há muito tempo e ela está gerando uma série de efeitos colaterais e, no nosso ponto de vista, passou a virar veneno para a população fluminense, para as empresas e para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Tem uma ideia, Felipe, do número de caminhões roubados que já chegam na favela, nas comunidades, durante um ano, no último ano, por exemplo? Tem algum número? A gente chegou a passar, né, de 3 mil episódios de roubo, né? E aí é importante a gente reforçar o tanto que as forças de segurança se dedicam à causa. Né? A gente tem um secretário de Segurança Pública hoje, o Dr. Vitor César, extremamente capaz, secretário de Polícia Militar, o Coronel Menezes, secretário de Polícia Civil, o Dr. Felipe Cury, são pessoas extremamente capazes, que estão dedicados, mas trabalham sob uma égide amarrada, trabalham sob forças ali que realmente colocam em risco, porque o que a ADPF fala? Ela fala que operações, né, policiais em comunidade, elas só são possíveis em situações absolutamente excepcionais. O que é absolutamente excepcional? O policial já se arrisca ao sair de casa, né, tomar um tiro, né, um enfrentamento, agora ele vai arriscar a fazer uma operação ou uma ação em reação a um crime contra o patrimônio, correndo risco ainda de ser processado criminalmente, perder o seu emprego, né, ser preso. Então é difícil, a gente precisa, e aí eu acho que toda a sociedade civil e aí todas as entidades que lá estiveram estão sensibilizadas e estão apoiando as forças de segurança. O trabalho Rio de Janeiro vive uma situação muito difícil. Quando a gente mostra as fotos, as imagens, né, das barricadas, as formas, o armamento pesado que tem lá, né? Se você mostra isso para qualquer pessoa, até fora do Rio, em Brasília mesmo mostrando, assim, cara, isso não é na Síria, isso não é no Iraque, isso é aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, entender esse cenário, sensibilizar a corte e demonstrar que as nossas forças de segurança estão trabalhando no limite do possível, é o papel que a gente buscou desempenhar lá. Ok. Agradeço a entrevista. Nós é que agradecemos, Charles. Obrigado. Grande abraço para você. Obrigado. Um abraço.